que nós tivemos entre 1970 e 2020. Os benefícios foram caindo, porque apesar de gerar incrementos na produtividade total da sociedade, ou seja, menos gente está engajada na produção de coisas e serviços, mais gente está subocupada. E quando você fica subocupado, você recebe menos. E 2025 agora, a gente vai ter. Nós vamos ter o Drex, na verdade. O que seria o Drex? Vai dar para comprar ações com o Drex? Essa CBDC que está sendo implementada? O pessoal do mercado tá animado, não tá animado? Qual que é a visão, Eu acho Pedro? que a mudança ainda não está completamente percebida. A gente vai precisar entender, porque tudo vai poder ser pago com o Drex. E mais, os investimentos vão ficar cada vez mais transitáveis para onde você quiser, porque tudo vai ser feito por essas contas que vão estar no Banco Central. Então, Sim. eu acho que isso vai ser mais um passo no sentido de permitir eficiência nas trocas comerciais que a gente faz e nos investimentos, né? Porque vai ser muito mais rápido, a gente não vai depender tanto do banco para fazer tudo isso, né? Eu acho que isso vai tornar as coisas mais, digamos assim, rápidas e seguras de serem feitas. Eu acho que isso abre espaço para muitas outras coisas, né? Que, vamos dizer, pegando o mundo dos investimentos dos anos 80, quando eu comecei, que era isso que eu falei, Sim. você tinha a corretora, a Ó. bolsa lá, o banco acolá, era tudo no papel, era tudo muito caro. Os processos vão se tornar mais rápidos, mais transparentes e mais baratos. Eu acho que a consequência básica é essa, né? De maneira geral, é isso. Então, as taxas vão ficar menores, eu acho que a visão dos investimentos vai ser mais instantânea, e isso deve possibilitar você ter acesso a melhores investimentos. E É a minha você, esperança. e você acha que, tipo assim, o que eu vejo que muitas pessoas têm medo que vai ser o controle total do Estado se o Drex for implementado em fase e tal. Tem até aquela cláusula. Cláusula não, tem até ele é um contrato inteligente, né? O real digital ali. Que assim, ele pode colocar validade no dinheiro. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem o pessoal do Bolsa Família que tá gastando com o Tigrinho. Aí eles conseguem fazer lá um dinheiro que você só consegue gastar nos supermercados, de rede grande, exemplo. Você acha que isso daí também abre espaço ou precedente para algum controle ali do Estado como um todo? Não, Não? Você não. acha que é tranquilo? Eu acho que o fundamental para a questão do Estado é o controle que a sociedade tem do Estado. Então, eu acho que a única forma de ter esse controle sobre o Estado é ter um bom governo. E só tem um bom governo uma democracia. Então, eu acho que tentar evitar o Estado é jogar para aquilo que não é Estado uma expectativa que eu não sei se é sempre possível de ser cumprida. Vou dar um exemplo. O Estado é ruim por natureza. Ok, essa é uma regra. Uma empresa, ela é boa por natureza? Não necessariamente, mas tem que ser, né? Para sobreviver, Por quê? ela Há, tem um- que. há uma, É, há uma quantidade enorme de empresas que são um mau exemplo para a economia. é, também tem isso. Aliás, a economia ela se torna cada vez menos eficiente quanto mais ocorre grandes empresas. Porque grandes empresas vão implicar em domínio sobre o mercado. Empresas muito grandes dominam o seu mercado e tornam as economias menos eficientes, né? Então, porque diminui a concorrência. Vai O comprando, grande comprando, né? motor do dinamismo da economia de mercado é a concorrência. Quando você tem grandes empresas, a concorrência diminui. Um exemplo clássico disso daí hoje em dia, as empresas de proteína, né? Você vai ver, hoje tem duas empresas no Brasil, três empresas que comandam tudo. As Compraram redes sociais.
Exatamente. O Google e o Facebook, eles comandam tudo, né? Se você anda pelo Brasil inteiro, você pode estar em Juiz de Fora, Santa Maria, ah, Maceió ou São Bernardo, você vai ter os mesmos shoppings, você vai ter as mesmas lojas, As marcas, né? as mesmas roupas, as mesmas calças, os mesmos telefones celulares. E nós estamos preocupados com o Estado. Nós vivemos hoje sob um governo que é de grandes empresas, cada vez mais. O As lobby, né? nossas decisões sobre o consumo ocorrem num universo de empresas cada vez mais restrito. Nós somos cada vez mais parecidos. Nós que moramos aqui em São Paulo, com aqueles que moram em Juiz de Fora, que moram em Maceió ou moram em Santa Maria. Tem os mesmos costumes, né? São os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Olha o poder de mercado que tem essas empresas. E elas têm esse mercado aqui no Brasil, tem o mercado na Argentina, tem o mercado em Santiago do Chile, tem o mesmo mercado no Panamá, nos Estados Unidos, em qualquer país da Europa. E nós estamos preocupados com o Estado. É o Estado o nosso problema? O que tem tornado a economia tão mais ineficiente é só o Estado? Eu não estou dizendo que eu não estou defendendo aqui o Estado pelo Estado. Mas eu estou perguntando: será que a nossa vida ela é tão boa assim, baseado nas empresas privadas? Ah, eu sou contra as empresas privadas? Não. Eu sou a favor das empresas privadas, mas da competição. A competição, a diversidade de empresas, a diversidade de negócios é que traz o crescimento. Se a gente fica amarrado a essas empresas apenas, a gente deixa de ter progresso e passa a ter outra coisa. Essas empresas crescem, a gente não cresce tanto. E é difícil, né, Peva? Porque se você for analisar até global, você pode pegar 5 empresas na palma da mão aqui, e essas empresas, elas comandam 80% do consumo mundial. Então você pega algumas empresas lá, você vai ver que uma é a Unilever lá. Tem um monte de empresa embaixo da Unilever. Aí você vai ver quem tem participação na Unilever. A BlackRock, que é a empresa mais poderosa do mundo, né? Em questão de gestão de ativos, assim. Aí você começa a ver, são poucas pessoas que detêm o poder mundial do consumo e de lobby também, né? De poder. A gente fica puto com deputado e senador porque eles fazem barbaridades. Mas tem muita barbaridade que executivos de empresa fazem. Olha o que o povo da Americana fez com a gente. Nossa. Olha o que o povo da Light fez com a gente. Olha o que o povo da Enel fez com a gente. Os poderosos não estão só no governo. O poder está nas grandes empresas. E isso me assusta muito mais do que o Estado, sendo franco com você. Porque esse domínio é exercido de forma quase silenciosa. E cada vez mais atrai uma legião de seguidores que ficam abestalhados atrás dessas empresas. Admiram as empresas, acham essa empresa a grande coisa, a grande solução para o mundo. Uau! Temos lá agora o Elon Musk fazendo essas coisas todas. Uau! Mas e aí? Né? O que acontece com o mundo se a gente ficar cada vez mais restrito a essas poucas grandes empresas? Né? É uma preocupação que eu tenho, sinceramente, porque eu acredito na economia de mercado. A economia de mercado é o que está escrito, de mercado. É um mercado de concorrência, é um mercado que traz inovações. Quando você está com essas empresas, mas elas trazem inovações. Essas inovações, elas não se revertem necessariamente em progresso para a sociedade. Pelo contrário. Foi lançado um livro recentemente aqui no Brasil, em português, do Prêmio Nobel de Economia, dos dois Prêmios Nobel de Economia, o Daron Acemoglu, o Steve Johnson, são professores do MIT, escreveram um livro chamado Poder e Progresso. Eles analisam a questão do desenvolvimento tecnológico e o progresso humano. Né? Nós precisamos entender o que é o progresso. Sim. Né? O progresso é quando
A sociedade como um todo melhora, ela tem uma vida mais, vamos dizer assim, saudável. E a gente conseguiu isso por muito tempo no século XX. Só que esse crescimento ele estagnou agora e está declinando. O que a gente precisa fazer, né? Uma das razões para esse declínio do progresso nas sociedades avançadas é essa grande concentração de poder de mercado em torno de grandes empresas. E isso me preocupa. Mas o declínio foi recente também, se você for Da analisar, década de né? 70 para cá. Porque se você for para eu acho que até, assim, na minha visão, né? Eu como um leigo aqui, eu vejo, por exemplo, hoje um cara que é pobre, ele tem muito mais acesso à informação, à comida, à qualidade de vida do que um cara de 2000 e, sei lá, de 2000. A Aqui gente no pega, Brasil isso é né? verdade. Aqui no Brasil isso é verdade. Para sociedades avançadas, não. Não. Nos Estados Unidos não é Já ele verdade. já tinha já essa qualidade, né? Lá está decaindo. Entendi. Né? Faz sentido que Apesar do enorme progresso tecnológico, a sociedade americana hoje ela está estagnada do ponto de vista do bem-estar. porque ele já tem essas coisas há 1000 anos lá, né? E deixou de ter muitas coisas, né? Então, hoje o americano ele não tem uma coisa que é importante. O americano de classe média, ele não tem um emprego, Verdade. ele não tem uma carreira, coisa que ele tinha, né? Ele foi perdendo isso ao longo do tempo. Mas são questões que são os desafios para a nossa época, né? Sim. Eu acho que a nossa época, eu penso assim como economista, ela tem 3 desafios básicos hoje para a sociedade ocidental, né? O primeiro é a questão da emergência climática. A gente vai precisar ver como resolver isso, como nos adaptar a isso. Isso vai exigir soluções. Mais uma vez, o que aconteceu no Rio Grande do Sul e o que aconteceu em todo o Brasil depois disso, com as secas, mostram para a gente que a emergência climática é uma coisa real. Independentemente da causa dela, nós precisamos pensar em medidas compensatórias. A outra coisa é o aumento da pobreza no mundo. A humanidade cresceu e a riqueza não cresceu para toda a humanidade. Apesar de ter melhorado muito, não melhorou para todo mundo. E isso traz consequências para o crescimento econômico e traz consequências para a estabilidade social e política do mundo, né? O mundo vai ficando um pouco mais perigoso a cada dia. E uma outra coisa que eu acho que tem que estar no domínio do pensamento dos economistas é a questão da influência da inteligência artificial sobre o progresso, né? A inteligência artificial, se ela for utilizada como a tecnologia tem sido utilizada da década de 70 para cá, o que ela vai produzir é um grande desemprego. Mas aí vai ter as pessoas que vão saber utilizar a máquina, né? Tipo, pessoas que operam a inteligência artificial também, né? Mas a quantidade de gente que vai ficar desempregada é maior. Demais, não. Com certeza pode ter pessoas que vão ficar desempregadas. A inteligência artificial ela tem um potencial para gerar um desemprego enorme em várias áreas, né? Na área da educação, na área dos serviços em geral, eles vão ter. Até na medicina, né, Pepa? Eu tava vendo eu vi recentemente um documentário falando que já tem alguns robôs que você chega lá, você coleta sangue, ele já analisa o sangue, ele pega a íris do seu olho, faz um escaneamento ali, né? Isso. É claro que ele não vai ter o feeling do médico, né? Mas assim, ele vai pegar uma quantidade de dados violenta e vai conseguir ali já identificar o que o cara tem. Na minha área de pesquisa em economia, em pesquisa de mercado, a quantidade de dados que hoje você consegue coletar automaticamente da internet, processar e trazer essas informações através de análise qualitativa por modelos já é muito grande. Com valuation, análise de empresa, análise de crédito, análise de dados macroeconômicos, até a preparação e execução de scripts já são automatizados hoje pelo chat GPT. Né? Hoje então, eu mesmo utilizo muito no canal. Então, você acaba dispensando uma porrada de gente que estaria no meio aí, você liberou o cara que fazia
a, a, a pesquisa, o outro que fazia o desenvolvimento dos scripts, o cara que rodava, o cara que pensava e produzia relatórios. Hoje se É. produz relatórios automaticamente. E isso precisa ser pensado. O que eu quero dizer com isso? O grande problema que a gente teve da década de 70 para cá, apesar do enorme desenvolvimento de tecnologia que a gente teve nesse período, essa tecnologia não produziu um aumento do bem-estar tão grande como produziu em outras épocas, né? Vou dar um exemplo. No início do século XX, nos Estados Unidos, a introdução de água encanada e esgoto trouxe um benefício enorme para a sociedade americana, né? As mulheres e crianças deixaram, por exemplo, de carregar água É. das bicas para dentro de casa e de dentro de casa para fora de casa. Tem um professor da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, que tem um trabalho muito interessante sobre isso. Ele mensura os benefícios da tecnologia durante o período de 1870 a 1920 e de 1920 a 1970 e compara esses benefícios com o que nós tivemos entre 1970 e 2020. Os benefícios foram caindo, porque apesar de gerar incrementos na produtividade total da sociedade, ou seja, menos gente está engajada na produção de coisas e serviços, mais gente está subocupada. E quando você fica subocupado, você recebe menos. Então, uma coisa é você ser um engenheiro de projetos numa empresa de engenharia. Sim. Outra coisa é você dirigir um Uber. Uma coisa é você ser um profissional de indústria especializado, como um torneiro mecânico. Outra coisa é você ser um profissional semi-empregado numa empresa que presta serviço de limpeza. Sim. E foi exatamente esse tipo de transformação que a economia americana teve. Apesar da produtividade total ter subido, porque o PIB subiu com menos gente trabalhando, Sim. o lucro das empresas cresceu muito mais do que a renda média do americano. O grande desafio agora é permitir que o crescimento tecnológico, o desenvolvimento tecnológico permita que as pessoas vivam melhor. Todas. Todas, exatamente. Então, isso produziu uma taxa de crescimento maior para a sociedade. São os três emergências que eu vejo. As grandes questões que a gente precisa pensar daqui para frente, que eu acho que são os desafios econômicos que a humanidade vai ter É. nos próximos anos. E é engraçado você falando isso daí, Pepa, pra você ter uma noção, em 2017 tá fazendo engenharia civil, eu entrei lá, aí o professor falou assim, olha, se daqui até 2025 todos os engenheiros se formassem, vai faltar ainda vai sobrar a vaga de engenheiro ainda, né? Eu falei, nossa, tô garantido, vou me fazer engenharia, pá, vou ser engenheiro ali, ganhar um dinheirinho bom. E esse daí era o meu. Sabe o que aconteceu nesse meio tempo aí da faculdade? Teve uma revolução tecnológica que até que cada obra que tinha 5 engenheiros é só um engenheiro só. A tecnologia, ela evoluiu tanto que um drone subia. Exemplo, precisava ter engenheiro para contar, ver a evolução da obra, que eu trabalhava em obra grande, de rodovia. Então subia um drone, o drone rodeava lá tudo, voltava, ele fazia todos os cálculos. Automático. Ou seja, muitos amigos amigos se formaram em engenheiro e nem trabalham na área. Uns foram para o mercado financeiro, outros viraram Uber e foram se espalhando assim, porque realmente, né? Assim, a tecnologia ela vem e ela, de 5 funcionários é só um só para operar tudo ali e já vem tudo mastigado. E veja, olha que interessante. Antes você tinha os engenheiros que faziam isso, agora você tem um engenheiro só. É. A empresa, a margem de lucro dela aumentou absurdamente. Exponencialmente. A renda média dos engenheiros aconteceu o que com ela? Deve ter caído, provavelmente. Caiu. Né? No século XX, no século XIX, na segunda Revolução Industrial Americana, no século XX, boa parte dele, esses bons tecnológicos eles eram compartilhados com todos. Porque
os trabalhadores faziam parte do processo de produção. Então, eles cooperavam com as tecnologias, né? E ao cooperar com as tecnologias, a produtividade deles também aumentava. Então, você falou, alguém vai operar essa inteligência artificial. Mais ou menos. No livro do Acemoglu, eles falam sobre um paradoxo que é bastante comum nos Estados Unidos nas discussões, que é o seguinte: no futuro, as fábricas só vão precisar ter 2 funcionários. As grandes fábricas. Vai precisar de um funcionário Para ligar. para olhar o painel de botões e outro, um cachorro, para impedir que esse funcionário tente colocar a mão no painel de botões. Então, a fábrica vai andar sozinha. A produtividade desses 2 funcionários é infinita. Né? Porque eles vão produzir 800 mil carros por mês, né? E não tem ninguém, né, trabalhando na área de montagem. Mas, em compensação, o salário de todos os outros vai ser insuficiente para bancar, comprar o que ela vai estar vendendo. Então, nós estamos diante de um período de grandes desafios pela frente, independentemente do mercado. Vai acontecer. No longo prazo, as questões a serem respondidas pela economia são essas. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.